Pessoal, continuar falando aí sobre o nosso conteúdo de progressões aritméticas, né? Vou falar agora da soma dos termos de uma progressão. Então, essa fórmula aqui ela determina a soma dos termos de uma progressão, não infinita, né? A partir do primeiro termo. Por exemplo, você pegar lá, eu quero calcular a soma dos 30 primeiros termos da PA. Então, você substitui esse N por 30 aqui. Então, basta você ter o primeiro termo, o 30º termo e substituir o N por 30. Né? Isso que é a soma, por exemplo, dos 50 primeiros termos de uma PA. Então, você vai trocar no lugar do N os 50. Aí vai ter que ter o 50º termo, né? O primeiro termo, e aí faz a conta, e assim por diante. Né? Essa fórmula, na verdade, ela surgiu de um raciocínio de Gauss. Né? Conta a lenda que Gauss estudava numa escola e que um professor pediu que os alunos somassem os números inteiros de 1 a 100. Né? Então, era para o aluno somar de 1 mais... fazer essa soma, né? 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até o 100. Né? E o professor mal tinha feito a proposta do exercício e Gauss já deu a resposta, falando que a resposta era 5.050. Né? E qual foi o raciocínio que Gauss utilizou? Que foi o raciocínio que gerou essa fórmula aqui. Ele percebeu o seguinte, olha só. Ele percebeu, eu coloquei a mesma soma aqui embaixo, só que eu inverti as duas. Né? Ele percebeu que quando se soma o primeiro com o último termo, aqui, ó, 1 mais 100, dá 101. Quando se soma o segundo termo com o penúltimo, 2 mais 99, aqui é o 2 mais 99, também dá 101. O 3 com 98 também dá 101. O 4 com 97 também dá 101. Então ele percebeu o seguinte, se eu pegar essa soma, né, inverter ela aqui, for somando termo a termo aqui, ó, somar as duas, SN mais SN, dá 2SN. 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 90, 101. 3 mais 98, 101, e assim por diante. Então, você vai ter 100 vezes, né, porque aqui, 100 vezes o 1 mais 100. Passa o 2 para cá dividindo, então você tem isso aqui, né, que é a origem dessa fórmula aqui. Então, ele percebeu isso. Na verdade, ele fez de forma rápida. Né, ele só percebeu 1 mais 100, 2 mais 99, ou seja, de 2 a 2 a soma dá 101. Então, como são 100 números, então vai ter 50 vezes 101, que é 5.050. Né? Então, essa é a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Aí. Como consequência dessa definição, né, a gente tem a seguinte propriedade. Considera x, y e z 3 elementos de uma progressão aritmética qualquer. Então, vamos pensar que x, y e z são 3 elementos consecutivos de uma progressão aritmética. Como a gente já viu, sempre que eu faço um termo menos anterior, eu chego na razão. Ou seja, se eu fizer y menos x, eu chego na razão. Se eu fizer z menos y, eu também chego na razão. Então, como esses dois termos são igual à razão, eu posso falar que y menos x é igual a z menos y. Vou pegar esse menos y para passar para cá. Ó, menos y mais y vai dar 2y. E o menos x vai passar para cá, vai ficar mais x. Então, você tem que 2y é igual a x mais o z. Ou seja, em qualquer progressão aritmética, se você pegar 3 termos consecutivos, a soma dos dois extremos aqui é igual a 2 vezes o meio aqui, ó, 2 vezes y, certo? Por exemplo, vamos supor que esses 3 termos aqui são termos consecutivos de uma progressão aritmética. Vamos determinar então o valor de x. Então eu posso usar o x menos 3 somado com 2x menos 7, é igual a 2 vezes esse termo do meio aqui, que é o x menos 1. Então, em qualquer lugar da progressão aritmética, se você pegar 3 termos consecutivos, o primeiro com o último somados vai ser igual a 2 vezes o termo do meio. Aqui, ó, x com 2x dá 3x, menos 3 com menos 7 dá menos 10, 2 vezes x e 2 vezes menos 1. 2x passa para cá, menos 2x, 3x menos 2x dá x, e o menos 10 passa para o outro lado, aqui vai ficar 10, 10 menos 2 é 8. Então, x é igual a 8. Se eu colocar o 8 aqui no lugar do x, ó, 8 menos 3, 8 menos 1, 2 vezes 8, 16 menos 7. Então, aqui vai ficar 5, 7 e 9. Ou seja, realmente é uma progressão aritmética de razão 2, certo? Então, o valor do x é 8 nesse caso.